E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero começar a dar uma ideia de escala, inicialmente da Terra e do Sistema Solar. E, à medida que vamos progredindo, vamos ver que é quase impossível imaginar uma escala para a galáxia e para o universo. Mas vamos dar o máximo para tentar descobrir uma escala para eles também. Eu acho que nesse vídeo nós vamos falar mais a respeito da Terra. Então, aqui nós temos a Terra. Provavelmente, a maior distância que você está acostumado a ver é cerca de 100 milhas, ou mais ou menos 160 quilômetros. Isso porque nós viajamos de carro por 1 hora e meia e cruzamos cerca de 160 quilômetros. E se nós colocarmos isso no desenho, seria algo bem pequeno aqui, ou seja, esse pontinho aqui é cerca de 100 milhas ou 160 quilômetros. Então, para dar uma ideia de escala, vamos pensar numa velocidade que podemos, de alguma forma, compreender. Então, uma velocidade que você poderia compreender seria a velocidade de uma bala de revólver. Então, velocidade de uma bala. Velocidade de um tiro também, né? Eu acho que ainda fica um pouco complicado de entender, mas a velocidade de uma bala é o jeito mais fácil. E a velocidade de uma bala ela tem cerca de 280 metros por segundo, dependendo do projétil. E isso equivale a 1.000 km por hora. Então, equivale a 1.000 km por hora. E essa, a grosso modo, é mais ou menos a velocidade de um avião a jato. Então, é aproximadamente a velocidade de um avião a jato. Agora, só para dar uma escala na circunferência da Terra, então, deixa eu colocar a circunferência da Terra aqui. Essa circunferência tem cerca de 40.000 quilômetros. Então, deixa eu colocar isso aqui, 40.000 quilômetros a circunferência da Terra. Isso significa que, se você estiver em uma velocidade de uma bala ou de um avião a jato, você demoraria 40 horas para viajar a circunferência da Terra, ou seja, 40 horas para dar uma volta na Terra. 40 horas para atravessar a Terra. E isso não é tão surpreendente, porque muitas pessoas acabam viajando de avião 12, 15 ou mais horas e não conseguem dar uma volta na Terra. Mas, claro, nesse tempo dá para viajar bastante pela Terra. Então, por isso, eu não acho que essas grandezas aqui sejam tão doidas assim, né? Até porque, para mim, a Terra já é um objeto bastante grande. Ok, agora vamos pensar no Sol, porque o Sol já começa a se aproximar de algo muito maior. Então, nós temos essa figura aqui, que é o Sol, e eu acho que a maioria das pessoas sabem que o Sol é muito maior do que a Terra e que também está muito longe da Terra. Mas nem todo mundo, inclusive eu, sabe exatamente qual é o tamanho do Sol ou a distância que ele está da Terra. Para você ter uma ideia, o Sol é 109 vezes maior do que a circunferência da Terra. Então, 109 vezes a circunferência da Terra. Agora, se nós pensarmos no mesmo exercício que fizemos anteriormente, que foi viajar a uma velocidade de uma bala ou de um avião a jato, nós sabemos que a Terra nós viajamos em 40 horas. Agora, quanto tempo levaria para dar a volta ao redor do Sol? Então, imagine que você consiga dar a volta ao redor do Sol com uma velocidade de um avião a jato ou de uma bala, ou seja, uma circunnavegação completa em torno do Sol. Isso levaria 109 vezes mais tempo que na Terra. Então, eu vou aproximar aqui para 100, para ficar mais fácil nossos cálculos. Então, nós teríamos 100 vezes 40, eu coloquei 100 para aproximar, que é quase 100 vezes a circunferência da Terra. E isso é igual a 4.000 horas. Então, só para nós termos esta conta exata, eu coloquei uma calculadora aqui, e aí eu vou fazer 109 vezes 40 horas. E aí nós vamos ter um total de 4.360 horas para viajar em torno do Sol, ou seja, para completar uma volta no Sol. Isso na velocidade da bala de um revólver ou de um avião a jato. E se eu dividir isso por 24, já que nós temos 24 horas em um dia, isso dá cerca de 181 dias. Ou seja,
você levaria cerca de meio ano para dar a volta ao Sol na velocidade de um avião a jato. Deixa eu escrever isso aqui, então. Meio ano. Meio ano. O Sol é realmente enorme, né? Ou seja, o Sol é imenso, né? Deixa eu dar uma outra ideia de escala, e eu tenho esse outro diagrama do Sol aqui. E, claro, nós vamos falar mais do resto do Sistema Solar no próximo vídeo. Então, nessa escala aqui, nós temos o Sol aqui na minha tela, e a minha tela tem cerca de 20 polegadas, mais ou menos 51 centímetros de diâmetro. E a Terra seria esse pontinho aqui bem pequeno, mais ou menos uma gota de chuva. Então, deixa eu circular isso aqui. A Terra seria esse pontinho aqui bem pequenininho perto do Sol, né? E se eu quisesse desenhar isso na minha outra figura, seria mais ou menos um pontinho também, né? Deixa eu colocar esse pontinho aqui. Então, a Terra estaria aqui com um pontinho bem pequenininho. Agora, o que não fica muito claro no meu diagrama é que nessa imagem aqui, os planetas não parecem tão distantes, mas eles são realmente muito distantes. Então, embora os tamanhos estejam em escala, eles estão bem mais longe do Sol do que aparenta ser. Então, a Terra... Deixa eu voltar lá para o meu outro diagrama, para a minha outra imagem. Então, a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. O que eu quero dizer é que, se esse aqui fosse o Sol aqui na minha escala estivesse desse tamanho, você nem veria a Terra. Ou seja, não teria nenhum pixel na tela. Mas a Terra está distante do Sol 150 milhões de quilômetros. Então, aqui 150 milhões de quilômetros, a distância do Sol à Terra. E essa distância aqui é chamada de unidade astronômica. E nós vamos usar a termologia UA para ficar mais fácil nos próximos vídeos. Ou seja, mais fácil de pensar nas distâncias. E o A é igual unidade astronômica. Às vezes, também é chamada de AU. Então, só para você ter uma ideia de quanto isso aqui é distante, a luz, que parece ser instantânea, ela demora cerca de 8 minutos para viajar do Sol à Terra e da Terra ao Sol. Ou seja, se o Sol desaparecesse, demoraria cerca de 8 minutos para sabermos que ele desapareceu aqui na Terra. Também podemos utilizar o avião a jato que estamos utilizando. Eu vou pegar a calculadora aqui de novo. Então, só para você ter uma ideia. Então, se estamos viajando a 150 milhões de quilômetros por hora, isso significa que estamos viajando 1.000 quilômetros a cada hora. Então, dividindo isso por 1.000, nós temos 150 mil horas. Ou seja, nós vamos demorar 150 mil horas na velocidade de uma bala de revólver ou de um avião a jato para ir do Sol à Terra. E como um dia tem 24 horas, eu posso dividir isso por 24. Isso significa que nós vamos demorar 6.250 dias. E ainda posso dividir isso por 365 dias, já que um ano tem 365 dias. Isso vai ser igual a 17 anos aproximadamente. O que eu quero dizer é que, se você desse um tiro na direção do Sol, a bala demoraria cerca de 17 anos para chegar lá. Mas isso se a bala, de alguma forma, conseguisse manter a velocidade, né? Então, deixa eu colocar isso no meu diagrama. Então, para percorrer esta distância, você demoraria cerca de 17 anos. Então, deixa eu colocar isso aqui na tela para você visualizar ainda melhor. Então, o Sol aparece aqui na minha tela com cerca de 5 ou 6 polegadas. E se eu quisesse representar a Terra nessa escala, então, nós temos a Terra aqui, que é esse pontinho, como se fosse um cisco, né? Eu vou colocar aqui, então, um cisco, e essa distância aqui em escala tem cerca de 50 pés. Então, isso significa que, quando nós olhamos no Sistema Solar, é como se você nem visse, ou seja, nem existisse a Terra aqui. Ela é bem pequenininha em relação ao Sol. Então, à medida que nos afastamos do Sistema Solar, a Terra fica ainda menos visível. É como se fosse uma poeirinha mesmo, a gente não consegue ver. Então, uma última maneira de pensar é a seguinte, é que, se nós temos esta imagem aqui, então, na minha escala, aqui nós temos essa distância aqui, ou seja, a Terra
ao Sol é cerca de 200 pés, isso na minha escala. E aí, para você ter a dimensão de o quão distante é isso, eu posso desenhar um campo de futebol aqui, e aí você tem uma bola mais ou menos aqui, e a distância da bola até o outro gol está entre 90 a 120 metros. Ou seja, a bola é uma coisa bem pequenininha em um campo de futebol, e de longe você nem consegue notar a bola. Mas eu vou ficando por aqui, e eu espero que agora vocês comecem a pensar nessas distâncias, e isso em termos de escala também, ou seja, o quanto a Terra fica longe do Sol. E mesmo essas distâncias sendo enormes, nós vamos ver que, quando pensamos no Sistema Solar, elas se tornam pequenas. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí, pessoal, tudo bem? Acredito que nós estamos começando a ter uma ideia de quão grande é o Sol, especialmente se comparado à Terra, e também o quão distante a Terra está do Sol. E a maioria desses diagramas aqui que nós vemos em livros não mostram essas distâncias de fato. Então, quando eu mostrei o meu Sol, que ele tinha cerca de 5 polegadas, eu disse que a Terra tinha cerca de 40 pés à esquerda ou 40 pés à direita. Ou melhor dizendo, a sua órbita ela teria um raio de cerca de 40 pés. Com isso, você nem notaria ela se você estivesse olhando aqui. Então, se você observar este Sol aqui e eu desenhasse ele completo, ele teria cerca de um diâmetro de 20 polegadas. E aí, essa Terra aqui ela não estaria tão próxima igual nós estamos vendo no desenho. Ela estaria a cerca de 200 pés de distância, ou cerca de 60 ou 70 metros, 60 metros. E aí eu fiz uma analogia do Sol com um campo de futebol, ou seja, o Sol seria o campo de futebol e a Terra seria uma pequena bola que você nem conseguiria notar. E esses outros planetas, eles ainda estão mais distantes, mas, claro, eu tenho esses dois aqui que estão mais próximos do Sol, e esse aqui é Mercúrio, e Mercúrio é o menor dos planetas, e nós também temos Vênus. Então, aqui, Vênus, Vênus. Então, Mercúrio é o menor dos planetas, mas ainda tem Plutão, né? Mas, na verdade, Plutão, muitas pessoas debatem se ele é um planeta ou um tipo grande de corpo solar. E aí, nós temos Vênus, que provavelmente é o mais próximo da Terra, com tamanho parecido com o tamanho da Terra. E aí, nós temos Marte e Júpiter. Então, só para você saber quanto esses planetas estão distantes do Sol, você tem que saber que Júpiter ele está 5 vezes mais longe do que a Terra. Então, se eu fosse medir isso em escala, ele estaria a cerca de 300 metros de distância. Então, imagine que você tem o Sol como uma bola de basquete ou uma bola de futebol, e aí você tem Júpiter como uma bola de ping-pong. E aí, pegando a analogia do campo de futebol, eu colocaria Júpiter a 3 campos de futebol de distância do Sol. E aí, nós temos Saturno, que é cerca de 9 vezes mais longe. Deixa eu colocar isso aqui em unidade astronômica. Então, se você colocar isso em unidade astronômica, nós temos a Terra com aproximadamente 1 unidade astronômica, e acontece que Júpiter vai ser 5 vezes mais longe do que a Terra, então, aproximadamente 5 unidades astronômicas. E aí você tem Saturno, que é 9 vezes a distância da Terra ao Sol. Então, nós temos aproximadamente 9 unidades astronômicas, ou seja, 9 vezes a distância da Terra ao Sol. Então, isso daqui seria 9 campos de futebol de distância até o Sol. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo esses diagramas aqui, eles não representam totalmente essas distâncias, ou seja, eles não mostram, de fato, quão longe estão esses planetas, ou seja, o quão pequenos são esses planetas se comparado ao Sol. E logo após Saturno, você tem Urano e Netuno. Então, Urano e Netuno. E, obviamente, esses dois ainda estão mais distantes do Sol. Então, isso é só para te dar uma ideia para nós começarmos a falar das galáxias e do universo. Então, mesmo que nós estamos colocando distâncias enormes em escalas, nós temos que saber que, se nós viajamos a uma velocidade de um avião a jato, nós demoramos
cerca de 17 anos para viajar do Sol à Terra ou da Terra ao Sol, lembra? E aí, se você multiplicar isso por 5, nós demoraríamos cerca de 100 anos para ir de Júpiter ao Sol. E se você multiplicar isso por 9, nós demoraríamos cerca de 200 anos para ir de Saturno ao Sol. Você poderia, por exemplo, ter colocado uma pessoa que já morreu há menos de 200 anos em uma viagem para o Sol e ela ainda não teria chegado. Ou seja, são distâncias enormes. Mas ainda não terminamos com o Sistema Solar. Então, apenas para dar uma ideia de escala, nesse diagrama aqui, você tem o Sol no centro, e aí você tem as órbitas dos planetas, mas, de qualquer jeito, dá para ter uma noção de escala. Então, essa distância astronômica aqui é a distância do Sol à Terra, e aí nós temos Marte e temos essa cintura de asteroides aqui. Então, aqui nós temos o cinto de asteroides. E, claro, nestes cintos de asteroides aqui, existem coisas bastante grandes que são consideradas quase planetas anões. E, por fim, nós temos Júpiter aqui fora. E, claro, demoraria cerca de 100 anos de ir de Júpiter para o Sol. E mesmo que você pegue esta caixa aqui, que está em unidade astronômica, aproximadamente cerca de 5 unidades astronômicas, levaria cerca de 40 minutos para a luz do Sol ir a Júpiter. Então, essa aqui é uma distância muito grande. E mesmo que essa distância seja muito grande, nós poderíamos colocar essa caixinha bem aqui. O que eu quero dizer é que toda essa caixa aqui, todo esse quadradinho, ele caberia dentro desse quadrado aqui. E aí, nessa escala, Vênus, Mercúrio, a Terra, Marte e Júpiter têm órbitas muito parecidas. Então, quando você olha nessa escala, você não consegue nem diferenciar esses planetas. Ou seja, eles estão tão próximos que parecem fazer parte do Sol. E aí você tem os outros planetas externos, que são Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E você também tem a cintura de Kuiper. Então, deixa eu colocar isso aqui, que isso aqui é a cintura de Kuiper, que são mais asteroides, mas estão meio que congelados. E se você estiver aqui, é bastante frio, porque estamos bastante distantes do Sol. Podemos até encontrar metano congelado. Mas observe que, mesmo aqui, nós ainda não estamos fora do Sistema Solar. É só para te dar uma ideia de escala de quão distantes estão esses planetas. E nós temos este gráfico aqui, que são as missões Voyager 1 e 2, que é o nome de um programa espacial da NASA iniciado em 1977. Na verdade, o Voyager 2 ele partiu um mês antes, no ano de 1977. E o Voyager 1 ele partiu um mês depois, em 5 de setembro de 1977. E só para te dar uma ideia de quanto essa Voyager 1 é rápida, ela viaja a cerca de 61 mil km por hora, que é cerca de 17 km por segundo. E ele viaja a uma velocidade bem rápida, passando pela órbita desses planetas, ou seja, ganhando aceleração conforme passa pelas suas órbitas. Então, só para você ter uma ideia, isso é cerca de 38 mil milhas por hora. Então, ela viaja em uma velocidade absurda, isso saindo do Sistema Solar, e cada vez vai aumentando mais. Ou seja, quando você está dormindo, quando você está fazendo alguma coisa, essa velocidade ainda está sendo aumentada. E aí, nós estamos saindo do Sistema Solar. Ou seja, já ultrapassou tudo isso aqui. É cerca de 115 a 116 unidades astronômicas. E para te dar uma ideia, existem duas maneiras de pensar sobre isso. A primeira é que se Jesus tivesse entrado em um avião há cerca de 2.000 anos, eu desenhei um Jesus aqui ao lado, eu coloquei um Jesus aqui ao lado para você visualizar isso bem. Então, se ele tivesse pego um jato indo a 1.000 km por hora, isso na direção do Voyager, ele estaria se encontrando agora. Ou seja, essa aqui é uma distância muito, mas muito, muito grande. Ao mesmo tempo, mesmo que essa seja uma distância enorme, especialmente relativo a tudo que nós já falamos, mesmo relativo às regiões externas do Sistema Solar, nós ainda estamos falando em termos de uma pequena escala. Então, aqui nós temos o quão distante a Voyager está, pensando em uma ideia de escala. É como se você pegasse essa caixa aqui e colocasse
ela aqui dentro. E aí, quando você olha para isso, você tem a Voyager aqui, que se distanciou pouca coisa, após estar viajando por esta velocidade incrível por 30 a 33 anos. Então, isso daqui é a órbita de Sedna. Então, órbita de Sedna. E a Sedna é um objeto razoavelmente grande no externo do Sistema Solar. É um dos objetos mais distantes que nós temos conhecimento no Sistema Solar. Então, se eu estivesse olhando para essa caixa aqui, ela poderia estar bem aqui. Então, nessa imagem aqui, você não consegue ver nada, é como se fosse um grão. E até mesmo o Voyager viajando nesta velocidade imensa, você não conseguiria ver aqui, ou seja, você não conseguiria perceber a distância. E, embora você não consiga perceber esta distância, você ainda tem as influências do Sol, você ainda tem a atração gravitacional que atrai coisas para ele. E isso aqui nós especulamos que seja nuvem de Oort. Ou seja, é aqui que os cometas se originam. É apenas um monte de coisas congeladas. E aí, nós estamos começando a sair da região externa do Sistema Solar. E essa distância aqui é cerca de 50.000 unidades astronômicas. Então, apenas para te dar uma ideia de escala, já que você ouve bastante a respeito de anos-luz e tudo isso, anos-luz são cerca de 63.000 unidades astronômicas. Então, se você parte a 1 ano-luz do Sol, você acabaria na nuvem de Oort. Na verdade, a hipotética nuvem de Oort. Então, para te dar uma ideia de escala, a nuvem de Oort atualmente é que os planetas estão grosseiramente no mesmo plano. E aqui nós temos a órbita dos planetas. E essas linhas são desenhadas mais finas para que seja possível você vê-las. Mas, mesmo assim, ainda são desenhadas muito grossas. Por exemplo, aqui nós temos a órbita de Plutão. E todo esse diagrama está nessa bolinha aqui, nesse pontinho. Ou seja, você mal pode ver. Então, esse aqui é o diagrama completo. E você pode ver a nuvem de Oort por todo lugar. É mais ou menos uma nuvem esférica que nós achamos que existe, até porque é muito difícil observar as coisas com essa distância. Então, eu espero que eu tenha dado a vocês uma ideia da escala do Sistema Solar. Então, quanto mais você vai observando as coisas de longe, ela tende a parecer com um grão. E, pensando nisso, a galáxia ela pode ser menor do que o universo como um todo. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí, pessoal, tudo bem? Antes da gente começar a falar de algumas coisas fora do Sistema Solar, eu quero dar alguns passos para trás, porque eu encontrei uma figura muito boa aqui do Sol. E a razão para isso é porque, nesta imagem aqui, o Sol está em uma escala muito grande. E, nessa escala, a Terra seria mais ou menos desse tamanho. E isso é interessante porque, nesta escala, todo o nosso planeta poderia caber nessas chamas de plasma aqui que vêm do Sol. Mas, claro, isso é hipoteticamente, porque essas chamas aqui são bastante quentes, mas imagine uma cápsula que cubra todo o nosso planeta, que nós podemos ficar próximos aqui dessas chamas. Mas, fora isso, vamos apenas pensar sobre o que significa estar na fronteira do Sistema Solar. E no último vídeo, nós exploramos a nuvem de Oort, e ela estava um pouco abaixo de 1 ano-luz de distância do Sol. Mas, claro, dependendo do que você considera como fronteira, ela poderia estar até mais longe, ou seja, até mais distante. E no Sol, nós temos essas partículas aqui não vistas, que são elétrons e prótons. Então, elétrons com energia super alta e também prótons sendo ejetados do Sol a uma velocidade muito alta. Isso a cerca de 400 km por segundo. Deixa eu colocar essa velocidade aqui, então. Então, nós temos aqui uma velocidade de 400 km por segundo. E na superfície da Terra, nós estamos protegidos destas partículas aqui altamente energéticas. Isso por causa do campo magnético da Terra. Agora, se você estiver na Lua, quando o Sol está sobre a Lua e você está no lado escuro dela, você terá contato direto com isso. E, como você pode imaginar, não é a melhor das coisas para você ficar apreciando muito tempo. Mas a razão pela qual eu estou falando dessas partículas é porque elas são consideradas como ventos solares.
Então, estas partículas são o vento solar. E eu vou colocar vento aqui entre aspas, porque essa associação de vento aqui ela é um pouco diferente do que estamos acostumados, ou seja, aquela brisa agradável que estamos acostumados. Ou seja, essas aqui são partículas carregadas que estão indo a uma supervelocidade a partir do Sol. E eu estou falando de ventos solares porque talvez eles nos ajudem a ter uma definição dos limites do Sistema Solar. Ou seja, o limite de quanto esses ventos solares aqui atingem. Isso antes deles entrarem em contato com o meio interestelar. Então, aqui do lado direito, nós temos um esquema disso. Ok, mas se você olha assim para o Sistema Solar, como a extensão do vento solar, ele é muito menor do que a nuvem de Oort, mas, mesmo assim, ainda é consideravelmente grande. E aqui nós temos a heliopausa. E a heliopausa é, essencialmente, onde a velocidade e as forças do vento solar estão agindo de forma contrária. Ou seja, a pressão está tão diluída neste ponto que está de forma contrária, principalmente pelo hidrogênio e o hélio, que estão em um meio interestelar diferente. Ou seja, após esse ponto, não está mais sendo ejetado. Existe uma pausa ali. E o Voyage 1 e Voyage 2 chegaram bem próximos dessa pausa, de modo que esta aqui é uma maneira de ver a borda do Sistema Solar. E essa é uma forma de ver que a borda do Sistema Solar não é uma borda rígida. Uma outra visão seria algo como a nuvem de Oort. Você sabe, a área onde você tem ainda objetos por ali. Na verdade, nós não observamos objetos diretamente na nuvem de Oort. Nós apenas acreditamos que existam objetos lá. E talvez a definição mais abstrata seria a influência significativa da atração gravitacional do Sol. Portanto, todas essas formas são para imaginar a extensão do Sistema Solar, mas elas deixam um tipo de área cinza pelo que é e pelo que não é Sistema Solar. Mas o meu foco aqui é explicar um pouco fora do Sistema Solar e só dar a você uma noção de escala enquanto nós apenas vamos à estrela mais próxima. Então, deixa eu descer aqui, e aqui nós temos a nossa vizinhança local do ponto de vista estelar. E, embora você ache que as estrelas são grandes, aqui nós temos o nosso Sistema Solar, e você pode pensar que este aqui é o Sol. Não! Se eu fosse desenhar o Sol, ele não seria nenhum pixel aqui na minha tela. Na verdade, se eu colocasse toda a órbita de Plutão e tudo que tem dentro dela, ainda não seria nenhum pixel aqui na minha tela. Na verdade, o que nós vemos aqui é mais ou menos o raio de um ano-luz. Talvez seja o raio da nuvem de Oort. E nós vimos no vídeo passado que ele é enorme. Então, esse aqui provavelmente seria a nuvem de Oort. E nós vimos o quanto isso é enorme. E só para você ter uma ideia do que nós vimos no vídeo passado, é mais ou menos esse diâmetro aqui, ó. Ou seja, é um diâmetro muito grande. Ou seja, está a uma distância muito grande do Sol. E mesmo isso não daria nenhum pixel aqui nessa tela. Então, apenas para te dar uma ideia o quão distante estamos disso, nós somos uma espécie de grão aqui dentro desse Sistema Solar. Então, só para você ter uma ideia, se nós fôssemos desse Sistema Solar para uma estrela mais próxima fora dele, se você observar aqui, eu acho que a estrela mais próxima é a Alpha Centauri A. Então, se eu fosse para esse grupo de estrelas, nós estaríamos a 4,2 anos-luz de distância. Uma outra forma de pensar é que, se alguém emitisse luz daqui, isso levaria cerca de 4,2 anos para chegar até a gente. Ou se esse alguém desaparecesse ou explodisse, nós não ficaríamos sabendo por 4,2 anos-luz. Bem, você pode estar se perguntando, nós poderíamos viajar até lá e trocar algumas informações ou tecnologias. Mas não é bem assim, porque uma distância de 4,2 anos-luz é uma distância muito grande. Então, só para você ter uma ideia, nós falamos no vídeo passado sobre a Voyage 1 e a Voyage 2, e provavelmente elas foram bem próximas da heliopausa, e elas estavam viajando a 60 mil km por hora, que é a mesma coisa que 17 km por segundo. Então, supondo que alguém consiga atingir esta velocidade de alguma forma e fosse direto para o sistema Alpha Centauro, que é o mais próximo da Terra,
ele demoraria 80 mil anos na velocidade do Voyager 1, que é o mais rápido dos Voyagers. Ou seja, é um tempo muito grande, e aí nós teríamos que pensar em uma outra forma de fazer isso. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós vimos que as coisas começaram a ficar bem absurdas quando nós olhamos mais longe ainda do Sistema Solar. E nesse vídeo, nós vamos começar da onde paramos. Então, aqui nós temos o Sistema Solar. Ou seja, isso aqui é o nosso Sistema Solar. E eu falei que isso aqui era mais ou menos do tamanho da nuvem de Oort e que a órbita da Terra é cerca de uns 50 avos disso aqui. Ou seja, não seria nem um pixel aqui na minha tela. E eu também falei que a Terra estava bem longe e que a luz do Sol, para chegar até a Terra, demoraria 8 minutos. E que se você atirasse ao Sol da Terra, levaria cerca de 17 anos para chegar no Sol. Enfim, o que eu quero dizer é que a distância da Terra ao Sol, que é muito grande, ela nem ia aparecer aqui. E nós vimos também que se você viajar a uma velocidade muito grande, na qual você nem consegue imaginar, por exemplo, se você viajar a 60 mil quilômetros por hora, e eu escolhi essa velocidade porque é a velocidade que a Voyager 1 está navegando, ou seja, é um dos objetos mais velozes que nós temos lá no espaço e está deixando o Sistema Solar enquanto nós estamos falando. Mas mesmo que nós viajássemos a essa velocidade absurda, nós demoraríamos cerca de 80 mil anos para chegar ao conjunto de estrelas mais próximas. Ou seja, para navegar essa distância, que é de 4,2 anos-luz. Ou seja, do Sistema Solar até o conjunto de estrelas Alpha Centauri A. Então, a essa velocidade, nós demoraríamos 80 mil anos para chegar àquele conjunto de estrelas ali. E essa escala de tempo já é uma escala que eu tenho uma certa dificuldade em compreender. Para você ter uma ideia, toda a civilização atual ocorreu nos últimos 10 mil anos, mas a história gravada está nos últimos 4 ou 5 mil anos. E aqui nós temos 80 mil anos para navegar esta distância, ou seja, é uma distância enorme. Uma outra maneira de pensar nisso é que se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete, e você pode colocar esta bola em Londres, então deixa eu escrever aqui Londres. Então, se você quiser colocar isso em escala, então a estrela mais próxima, que seria uma bola menor aqui, então você teria essa bola menor aqui em Kiev, na Ucrânia. Então, só para você ter uma ideia dessa distância, você teria que navegar cerca de 1.900 quilômetros. E essas coisas aqui estão representando coisas enormes. E nós vimos no vídeo passado que, se você quisesse colocar a Terra aqui, ela seria um pontinho aqui no Sistema Solar, ou seja, um grão de areia, né? E que, se existissem planetas aqui, eles também seriam grãos aqui nessa bola de Kiev. E o que começa a ficar confuso na minha cabeça é que, embora essa distância ela seja muito grande, ela se torna muito, mas muito pequena quando nós estamos falando em escala da galáxia, ou seja, pequena relativa à escala da galáxia. Então, todas essas estrelas aqui são vizinhanças nossas, ou seja, são vizinhanças do Sistema Solar. Então, essa parte aqui é mais ou menos 30 anos-luz do Sistema Solar. Mas, claro, nós não conseguimos tirar fotos de cima da galáxia, né? Mas essas aqui são apenas representações que nos ajudam a entender melhor isso. Então, nesse desenho aqui, se eu pegar esta distância aqui, é mais ou menos 1.000 anos-luz. Ou seja, isso aqui é 1.000 anos-luz da vizinhança do nosso Sistema Solar. Se é que você pode chamar de vizinhos, né? Porque se você leva 1.000 anos para chegar até o vizinho mais próximo, nós não podemos chamar bem de vizinhos, né? Mas, de qualquer jeito, todos esses lugares aqui levariam uma infinidade de tempo para chegar a eles. E mesmo tudo isso seria uma bolinha aqui, ou seja, mais ou menos um 30avos do tamanho. Claro, eu estou chutando esse valor, né? E o que vai ficar ainda mais confuso na sua cabeça
é que, mesmo isso aqui sendo uma distância muito grande, ou seja, esses 1.000 anos-luz aqui, quando nós nos afastamos, deixa eu descer aqui, nós temos este desenho aqui, e isso aqui representa esses 1.000 anos-luz. Ou seja, isso aqui são os 1.000 anos-luz. Então, para você ter uma ideia, digamos que você está aqui, e seja a Terra, e você está olhando para um ponto aqui, isso são 500 anos-luz longe. Ou seja, nós estamos olhando para ele como ele era 500 anos-luz atrás. Isso porque a luz chegou nos nossos olhos agora. Ou seja, deixou este cara aqui a 500 anos-luz e se moveu um pouco até chegar a nós. Na verdade, ele nem está mais lá, né? Porque é muito tempo. E mesmo que essa aqui seja uma distância muito grande, quando nós olhamos aqui, é uma partezinha local da galáxia. E esse pedaço aqui é chamado de esporão de Órion. E os cientistas ainda estão tentando descobrir qual é o formato real da galáxia Via Láctea, ou seja, a galáxia onde estamos. Mas estamos quase certos que existem estes braços aqui em espiral, e temos esses esporões neles. Mas, na verdade, é muito difícil descobrir qual é a forma real, especialmente porque você não pode ver muito da galáxia porque você está do outro lado do centro. E só para você ficar ainda mais assustado, toda essa distância aqui não corresponde a um pixel aqui. E toda essa imagem aqui, ela está bem aqui. E isso deve te dar uma ideia de quão pequena é nossa vizinhança local se comparado à galáxia como um todo. E só para te dar uma ideia, ela tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Eu posso até falar sistemas solares, né? Porque aqui eu estou falando de asteroides, planetas, ventos solares. Então, existem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E estes bilhões de estrelas estão representadas nestes pontinhos brancos aqui. Na verdade, cada pontinho branco representa milhões de estrelas, e não somente uma, né? Então, quando você olha umas certas manchas aqui, pode ser uma estrela que esteja mais perto de você, ou pode ser 1 milhão de estrelas que estão bastante separadas, mas relativamente juntas. E nós podemos falar de outras galáxias, e mesmo esse aqui não é o limite máximo das galáxias. Os cientistas acreditam que a galáxia de Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. Então, só para te dar uma ideia de escala, esse aqui é mais ou menos o local do nosso sistema solar. E lembre-se, aquele ponto que eu desenhei há pouco está incluindo milhões de estrelas, ou seja, milhões de sistemas solares, com distâncias que nós nem conseguimos imaginar. Mas se você quiser imaginar relativo à galáxia como um todo, este desenho aqui nós levaríamos para sempre para viajar para cima disso. Mas isso é só para você ter uma ideia, ou seja, se você conseguisse ver a galáxia de cima. É a melhor maneira de nós vermos a galáxia. Na verdade, nós nunca vamos poder ver de fato, né? Ou seja, nós nunca vamos conseguir ver de fato essa área aqui. Isso porque está do outro lado do centro da galáxia, que é esse lugar aqui super denso e super luminoso. Ou seja, é muito difícil ver as coisas do outro lado. E nós imaginamos que exista um super buraco negro no centro da galáxia, e nós achamos que eles estão no centro da maioria das galáxias. Mas, claro, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês quão enorme são essas coisas aqui. Ou seja, o objetivo é dar uma escala para essas coisas. E só para você ter uma ideia, o nosso sistema solar ele está a mais ou menos 25 mil anos-luz do centro da galáxia. E mesmo quando nós olhamos o centro da galáxia, ela está como era há 25 mil anos atrás, ou seja, quando a luz saiu da galáxia até chegar em nós. Então, essas distâncias aqui, elas são grandes e não dá nem para imaginar. Tem vários sistemas solares. É até difícil imaginar o limite da galáxia, porque sempre haverão algumas outras estrelas, ou seja, algumas outras coisas que estão orbitando aqui. E só para você ter uma ideia, o disco principal ele tem 100 mil anos-luz. Só para você ter uma ideia de quanto isso é longe, você teria que percorrer esta distância aqui 250 vezes para ir do topo da galáxia até o chão. Então, só para você ter uma ideia, isso aqui
que é mais ou menos do tamanho da nuvem de Oort, grosseiramente, seria mais ou menos um ano-luz de diâmetro, ou seja, é um grão de areia. É como se a galáxia toda fosse um campo de futebol e aquela nuvem de Oort fosse um pontinho nesse campo de futebol. Mas mesmo este grão de areia ainda é 50 a 60 mil vezes do diâmetro da órbita da Terra. E mesmo viajando a uma velocidade de um avião a jato, levaria 17 anos para viajar a metade desse diâmetro, ou seja, levaria 17 anos para viajar este raio aqui, mais ou menos entre 15 e 17 anos, ou seja, entre 30 e 34 anos para viajar o diâmetro completo, sendo que a Terra é mais ou menos 1 sobre 60 mil do nosso pequeno grão de areia no campo de futebol. E só para você ter uma noção o quão extraordinário, o quão incrível isso é, essa aqui é uma imagem da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E aqui nós estamos olhando dentro da galáxia. E para você ter uma ideia, nessa imagem você consegue apreciar aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que um pontinho desse aqui não são algumas estrelas, são milhares de estrelas. Elas podem até parecer uma estrela, mas quando nos aproximamos do centro da galáxia, nós vemos que são milhares de estrelas, ou então milhares de sistemas solares. E aí tudo isso começa a ficar de uma forma que nós não conseguimos mais imaginar. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! No último vídeo, nós estávamos maravilhados com essa foto da Via Láctea e pensando que cada ponto, cada grão de areia nessa imagem seria, no caso, uma estrela no céu, ou até mais distante seria, por exemplo, aqui uma galáxia inteira. Só que agora chegou a hora de aumentar ainda mais essa escala. Ainda não está bom para a gente ter uma verdadeira noção de quão grande é o universo. Isso daqui é só a Via Láctea, só a Via Láctea, mas o universo é bem maior. E vocês vão perceber que nesse vídeo eu vou usar menos analogias, porque chega uma hora que nem as analogias são suficientes para mostrar o quão grande é o universo em que a gente vive. Mas então, vamos começar. Então, a gente estava olhando no último vídeo que o nosso local na Via Láctea, que já é uma estrutura colossal, fica aqui, que fica situado a mais ou menos 25 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Isso é uma distância massiva. E a gente também viu que a Via Láctea tem de diâmetro 100 mil anos-luz e mais ou menos 1.000 anos-luz de espessura. Então agora nós vamos para a próxima imagem. Deixa eu ver se está embaixo ou no outro lado. Aqui, está aqui a próxima imagem. Essa imagem aqui, mostra eu centralizar ela mostra o nosso grupo local de galáxias. Então, aqui estamos nós, a Via Láctea, e nós temos todas essas pequenas galáxias satélites, que são galáxias que orbitam a nossa galáxia, mas recebem o nome de galáxia satélite, porque elas não deixam de ser galáxias. Cada pontinho desse, por exemplo, deixa eu pegar aqui a pequena nuvem de Magalhães, essa daqui, ó. Só isso daqui que parece ser muito pequeno já é quantidade de estrelas imensurável para o nosso cérebro. Então, só essa pequena estrutura que a gente olha no céu e vê um pequeno pontinho no céu, ou no caso da nuvem de Magalhães, a gente vê como se fosse uma nebulosa. Na verdade, é uma galáxia que abriga milhões de estrelas e está muito distante da nossa própria galáxia. Então, a galáxia mais perto, me desculpem pelo português, a galáxia mais perto da nossa é a galáxia de Andrômeda. Com certeza vocês já ouviram falar da galáxia de Andrômeda, porque ela ficou famosa nos últimos anos, porque a gente descobriu que ela está vindo em nossa direção, ou seja, em algum momento no futuro, Andrômeda e a Via Láctea vão se chocar. Só que uma pequena curiosidade que não tem nada a ver com o vídeo, mas quando isso acontecer, quando essas galáxias de fato se chocarem,
a chance de uma estrela bater na outra, por exemplo, de colidir uma estrela, é incrivelmente pequena. Ou seja, a gente até chega a acreditar, a gente pode pensar, que não vai existir colisão de estrelas durante a colisão das galáxias. Porque, embora elas sejam recheadas de estrelas, a distância entre cada estrela é muito grande. E isso é uma coisa para vocês pensarem. Só que então agora, por exemplo, nós estamos, nesse exato momento, deixa eu clicar Shift, fazer uma linha reta, nós estamos situados a 2,5 milhões de anos-luz. Nós estamos situados a 2,5 milhões de anos-luz da galáxia de Andrômeda. Ou seja, a luz que saiu de Andrômeda, que chegou a nós até agora, que foi captada pelos nossos telescópios, demorou 2,5 milhões de anos para chegar até nós. Ou seja, nós estamos vendo a galáxia de Andrômeda como ela era há 2,5 milhões de anos. E ainda assim, essa distância, vocês lembram qual que era a distância, qual que era o diâmetro da Via Láctea? Eram 100 mil anos-luz. Então, 100 mil anos-luz foram reduzidos a um mero risco nessa nova imagem que mostra. E a Via Láctea, a gente tinha dito ainda no último vídeo, que a gente acredita que existam algo em torno de 400 bilhões de estrelas. Para vocês terem noção, na galáxia de Andrômeda, a gente estima que existam cerca de 1 trilhão de estrelas. Se cada estrela dessa abrigar um planeta, pensem quantas civilizações podem estar nesse outro planeta agora mesmo, estudando a nossa galáxia, Via Láctea, que para eles deve ter outro nome, e pensando como vai ser legal quando as duas colidirem. Ok, enfim, agora, isso daqui não é tudo. E não é nem próximo de tudo, na verdade. Isso daqui é só nosso grupo local de galáxias, são as galáxias que estão perto de nós. Mas agora existe uma outra estrutura, que é o nosso grupo local de galáxias. E isso recebe um nome em inglês, é Virgo Supercluster, mas vamos em português usar um nome que é super aglomerado de Virgem, superaglomerado de Virgem. E nós estamos dentro desse superaglomerado de Virgem aqui, Virgo Cluster. E se a gente fosse pegar o nosso grupo local de galáxias, essa imagem aqui, e colocar nessa imagem aqui, ela seria não muito mais do que um simples traço assim. Cada ponto dessa imagem é pelo menos uma galáxia, mas existem regiões de alta densidade de galáxias, como por exemplo essas regiões mais esbranquiçadas aqui, em que o branco fica mais evidente, que são na verdade regiões em que existem milhares de galáxias, cada uma com milhões e trilhões de estrelas, e isso é incrível. Eu acho que vocês podem perceber que eu não usei mais aquela analogia de uma partícula de areia, porque eu acho que chegou um momento em que a partícula de areia não representa mais o quão imenso, nosso cérebro não consegue mais computar o quão imenso é essa estrutura. Só que não para por aqui, porque nós ficamos dentro de um grupo local de galáxias que fica dentro de um superaglomerado de galáxias, que é chamado de superaglomerado de Virgem. Só que existem superaglomerados de superaglomerados. Então, essa imagem aqui de baixo vai nos mostrar isso. Aqui, cada ponto já não representa mais uma galáxia sozinha, mas um grupo de galáxias. E cada grupo, por exemplo, esse daqui ou esse daqui, possuem milhões ou trilhões de galáxias. E vocês já começam a se perder aqui. Eu também me perdi, eu fiquei olhando para essa imagem por muito tempo antes de gravar esse vídeo. E só a imensidão disso já é espantosa. E nosso grupo local
o grupo local do superaglomerado de Virgem fica mais ou menos aqui, fica nessa porção daqui. Se a gente fosse olhar essa imagem aqui, deixa eu voltar para cima. Nesse vídeo eu vou ficar voltando e passando e voltando. Se a gente fosse olhar essa imagem daqui e tentar colocar na nossa imagem de grupo local, não seria nem um grão de poeira aqui. Só para vocês começarem a entender a noção de grandeza. Mas ainda isso não é tudo. Eu só quero que vocês percebam uma coisa e depois eu vou explicar o porquê dessa coisa. Como vocês podem ver aqui, nós estamos localizados, ou melhor, mais ou menos aproximado, localizado, no centro dessa imagem. E agora eu vou pular para a imagem do universo observável. Universo observável. Aqui é bem provável que cada ponto seja um superaglomerado, ou seja, cada ponto representa milhões de galáxias. Então, acho que a gente não consegue mais pensar em quantidades aqui. Para vocês terem noção, essa quantidade daqui, por exemplo, que seria mais ou menos aqui, é 1 bilhão de anos-luz. E isso daqui é o chamado universo, deixa eu escrever, universo observável. Observável. E nós estamos no centro do universo observável. Eu quis que vocês percebessem que na outra imagem a gente também estava no centro. Eu vou explicar o porquê disso. Como vocês podem perceber, é uma esfera muito bonita. E essa esfera tem um raio peculiar, é um raio de um valor bem definido, que é, por exemplo, se eu olhar para um objeto que está localizado aqui, logo na borda, e eu calcular a distância até esse objeto, nós iremos obter uma distância aproximada de 13,7 bilhões de anos-luz, que é o raio do universo observável. E esse número 13,7 é um número, 13,7 bilhões, é um número peculiar porque ele é quase a idade do universo. Ou seja, quando a gente olha para um objeto que está situado na borda do universo observável, e eu vou fazer mais vídeos só sobre o universo observável, porque a geometria não é tão simples quanto parece. Se a gente olha para um objeto na borda do universo observável, nós estamos vendo ele como ele era há mais ou menos 400 milhões de anos, 400 milhões de anos depois do evento que nós chamamos de Big Bang. Big Bang. Depois do início do universo. Ou seja, nós estamos olhando quase para o início do universo só de olhar para um objeto que está na ponta do universo observável. E vocês também devem lembrar dos últimos vídeos, nós já falamos sobre isso, que a luz demora um tempo para chegar. E a luz que saiu desse objeto aqui demorou 13,7 bilhões de anos para chegar até a gente. E o que é poético, o que é muito poético, é que a gente não sabe o que existe depois do universo observável, porque a luz simplesmente não chegou até nós ainda. Então nós não sabemos se o universo continua ali, se existem mais universos observáveis, ou na verdade, existem mais universos observáveis. Essa é a parte poética da coisa. Por exemplo, vamos supor que a gente conheça, que você tem um amigo que mora aqui. O universo observável para esse amigo seria uma esfera de raio 13,7 bilhões de anos-luz. Não ficou nada parecido com uma esfera isso aqui. Mas seria uma esfera com raio de 13,7 bilhões de anos-luz também. Ou seja, para cada pessoa existe um universo observável diferente. Mas é claro que aqui na Terra não vai fazer tanta diferença. Se eu estiver no lado de um meu amigo, a gente vai ver virtualmente o mesmo universo observável. Mas é verdade que existe um universo observável para cada lugar em que você esteja observando no universo. E agora, só para finalizar esse vídeo, que já passou um pouquinho do tempo que eu estava programado para fazer, isso daqui é um bônus. Eu só queria mostrar da onde a gente foi até onde a gente chegou. A gente saiu da Terra, mostrando o tamanho da Terra. A gente foi até o Sistema Solar, depois a gente foi até a nuvem de Oort,
Então a gente pôde falar na nossa vizinhança interestelar. Depois disso, a gente passou para Via Láctea, mostramos que nós estamos a 25 mil anos-luz do centro. Depois a gente, nesse vídeo, passou para o nosso grupo local de galáxias. E depois a gente passou para o nosso superaglomerado de Virgem e para o superaglomerado de superaglomerados, ou melhor, nosso grupo local de superaglomerados. E só então a gente chegou no universo observável, que é a fronteira máxima até agora, de onde a gente pode enxergar. Então eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, mas eu acho que é um ótimo exercício cerebral a gente brincar com quantidades e grandezas do universo. Então, até a próxima. Esse vídeo tem uma proposta um pouco diferente. Não vai ter tanto cálculo, mas eu acho que vai ter uma bagagem inspiracional que é incrível. E esse vídeo se trata de uma foto que o Hubble tirou em 1994, se eu não estou enganado, que recebeu o nome de Hubble, em homenagem ao telescópio que tirou a foto, Hubble Espaço Profundo. E a ideia dessa foto foi pegar uma área incrivelmente pequena do céu. Como vocês podem ver aqui, a área escolhida foi mais ou menos desse tamanho em comparação com a Lua. Se eu não me engano, isso é 1 grau no céu. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é 1 grau o campo de visão disso. E a ideia foi pegar esse pequeníssimo espaço no céu, apontar o Hubble e ficar capturando aquela luz de lugares distantes. Se a gente capturasse essa luz por pouco tempo de tudo que está aqui dentro, a gente não conseguiria ver tantas coisas, porque existem algumas... Quanto mais distante o objeto está, mais fraca é a luz, os fótons que ele emite, mais fracos são e mais difícil de chegar até a gente. Então, por exemplo, o Hubble ficou dias, talvez meses, com o telescópio apontado para esse único lugar, só para pegar todos os fótons que vinham desse lugar e acabavam montando essa imagem. Então agora nós vamos para a parte legal, que é olhar o que essa imagem, o que esse lugar no céu pode mostrar para nós. Então eu vou para o lado aqui. Como vocês podem ver, isso aqui é incrível, tem várias galáxias, cada ponto desse provavelmente é uma galáxia. Por exemplo, aqui eu consigo ver uma galáxia, aqui, deixa eu vir um pouquinho para o lado, aqui tem uma galáxia um pouquinho maior, deve estar mais perto da gente. Aqui tem outra galáxia pequenininha, aqui mais uma também pequena, aqui outra galáxia, mais uma aqui. E a imagem não para por aí, a imagem não é só essa parte da tela. Eu vou vir mais para o lado aqui para vocês. A imagem continua aqui, então eu tenho mais galáxias aqui, eu tenho mais uma galáxia que está provavelmente perto da gente. Todos esses pontos pequenos são galáxias com centenas de milhares de estrelas e talvez planetas, talvez pessoas como nós, talvez outras espécies que podem estar pensando se existe algum outro ser vivo no universo. E a imagem não para por aqui, eu vou continuar indo para cima. A imagem continua para cima. Todos esses pontos são galáxias com centenas de milhares de estrelas que podem abrigar planetas. Certamente abrigam planetas. A gente já descobriu que não é tão raro assim existirem exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar. E a imagem não para por aqui. Essa imagem é incrível. Só aquele pequeno e minúsculo ponto do espaço já contém todas essas galáxias. E eu fico estonteado com essa imagem, porque aqui é uma galáxia, aqui é outra galáxia, esse ponto pequeno também é uma galáxia, isso aqui provavelmente também é uma galáxia, isso aqui, centenas de milhares de planetas e de estrelas em cada um desses pontos, todos eles contidos, deixa eu voltar para a imagem original, todos eles contidos nesse minúsculo espaço do céu. Aqui foi colocado a Lua no lado para comparar o tamanho, no caso, no céu noturno. Tudo isso contido nesse minúsculo espaço no céu noturno. Isso é simplesmente incrível. Não é à toa que essa imagem ganhou o destaque que ela ganhou. Por exemplo, se a gente pegasse no meio dessa imagem e escolhêssemos um espaço no céu como aquele, por exemplo, aqui,
a gente poderia infinitamente continuar dando zoom e provavelmente a gente veria mais e mais galáxias. E isso só mostra como a gente é pequeno em comparação ao universo. E na verdade essa é a intenção desse vídeo, mostrar como a gente é pequeno e dar uma noção de escala de o quão grande é o universo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês por acaso quiserem procurar essa imagem na internet em resolução alta, como eu tive nesse vídeo aqui, vocês podem procurar por Hubble Deep Sky. Procurem a versão High Resolution dessa imagem e vocês vão ficar da mesma maneira que eu fiquei fazendo esse vídeo. E vocês podem brincar com essa imagem e achar várias galáxias e isso nunca vai acabar. Vocês têm diversão para a tarde toda. Então, valeu pessoal e até o próximo vídeo.